mais uma vez aquilo que Deus tem para falar com a gente. Porque Ele fala com os adultos, mas Ele fala também com as crianças. Tá? E a história de Noé, ela está lá em Gênesis 6. Quem conta essa história para nós é Moisés. Vocês conhecem Moisés? Não conhecem Moisés? Você não está vendo a historinha, né? Para entender. Então, Moisés é quem vai contar a história para nós. E todo mundo aqui sabe que Deus criou todas as coisas, não é? Deus criou tudo. Tudo que você pensar, Deus criou. E aquilo que o homem fez, foi Deus que deu sabedoria para o homem para fazer. Então, Deus criou todas as coisas. E um certo dia, Deus olhando para tudo que Ele fez, Ele começou a ver muita coisa ruim. Ele começou a ver muita briga, muita gente desobedecendo, falando aquilo que deixava ele triste. Crianças, vocês sabem o que deixa Deus triste, né? O que deixa Deus triste? Mentir, o que mais? Brigar, o que mais? Xingar, empurrar o coleguinha. Tem uma coisa que deixa Deus triste. Vamos ver se vocês sabem. Não fazer tarefa. Colar na prova. Você sabe o que deixa Deus triste? Porque nós temos que obedecer tanto às leis de Deus quanto às leis dos homens. Então, essas coisas deixam Deus muito triste. E as pessoas estavam fazendo muita coisa que deixava Deus triste. Aí Deus começou a olhar assim, começou a procurar, começou a olhar, falou: nossa, eu fiz tudo isso e eles não querem saber de mim, só querem destruir tudo que eu fiz, só fazem coisas erradas, eu vou destruir tudo que eu fiz. E quando Deus estava andando, Ele viu uma pessoa. Quem que Ele viu? Ele viu Noé. E Ele viu que Noé era uma pessoa que obedecia a Deus. Se Deus passear aqui hoje, como que Ele vai ver as crianças que estão aqui? Crianças obedientes? Crianças que amam a Deus? Que amam a igreja? Que obedecem os pais? Que não brigam com os irmãos? Crianças que não tem que ficar brigando para tomar um banho, para escovar o dente, para comer. Aqui não tem nada disso, né? Não tem criança que gosta de tarefa? Não tem nada. Então, Deus começou a passear e Ele viu Moisés, Ele viu Noé. E Ele falou assim: bom, Noé, ele obedece, ele me ama, ele fala comigo, então eu vou destruir toda a terra, mas eu vou fazer um propósito com ele. Eu vou dar uma tarefa para ele. E Ele deu uma tarefa para Noé. Ele falou assim para Noé: então Deus disse a Noé: o fim de tudo que eu fiz vai acontecer. Porque a terra está cheia de briga, contenda, de coisa ruim. E aí, Noé, eu quero que você construa para mim uma arca. Vocês sabem o que é uma arca? O que é? É um barco grande. E Deus mostrou para Noé que jeito que ele tinha que fazer. Todas as medidas, tudo. E Noé, ele era um homem muito obediente, não é? E ele começou, junto com os seus filhos, eles começaram a construir a arca. Só que era assim, ó. As pessoas falavam assim: o que você está fazendo, mãe? Ele falava assim: Deus mandou eu fazer a arca, porque vai chover e vai acabar com todo mundo. Aí ele falava assim: o que vai chover? Aqui nem chove. Como é que vai acabar com todo mundo? Larga a mão disso, vem, vamos aproveitar a vida. Vamos sair, vamos passear,
vamos fazer as coisas erradas, vamos fazer aquilo que Deus não gosta. Noé falava assim, não. Deus mandou eu construir a arca e eu vou construir a arca. E ele foi trabalhando. E todo dia as pessoas passavam lá e falavam assim, deixa disso, não faz isso, não é assim que faz. Eu não sei se vocês separaram o Miguel, meu neto. O Levi estava aqui dançando, ele fazia assim no Levi. Vocês viram ele fazendo isso? Ele queria ir lá na bateria. E aí ele não queria ir sozinho e ia puxando o Levi. E as pessoas faziam assim como é. Olha o disso. Está construindo? Aqui nem chove. E quantos de nós, não crianças, mas também adultos, nós estamos ingressando na vida com Deus e as pessoas dizem assim, larga disso. Para quê? Essas coisas de igreja não dá certo, esse negócio de obedecer a Deus, obedecer o pai e a mãe, não funciona. Eu de você largar a mão. E eles ficaram, né, meninos? E eles ficaram trabalhando. Eles trabalharam muito tempo, muito. Vocês sabem quantos anos eles trabalharam? Mais quase 100 anos. Construindo a arca. Olha como Noé era persistente. E como as pessoas tentaram convencer ele, ele não caiu. Agora, eu pergunto para vocês, crianças, os meninos que são mais velhos, que série você está? 5º ano. Se alguém fazer a proposta para você colar na prova, e aí? Se alguém chamar você para pular um muro da escola, e aí? Eu conheço um menino, eu não vou contar quem é. Os amigos dele falaram assim, você não tem coragem de pular o muro da escola? O que ele fez? Pulou o muro da escola. E quem foi para a diretoria? Ele e os amigos? Não. Então nós, crianças, adultos, a gente tem que sempre prestar atenção no que as pessoas ensinam ou querem que a gente faça. Não é não desistir. E Deus tinha falado mais uma coisa para mim. Os animais não têm culpa do que o povo está fazendo. Eu vou salvar um casal de cada espécie. Olha que a arca estiver quase pronta, eu vou trazer os animais. E aí, quando Noé estava terminando a arca, começaram a chegar todos os animais. Animais grandes, pequenos, bravos, todos os animais chegaram para entrar na arca. Gente, você já pensou no trabalho de Noé para cuidar de todos esses animais? E Noé não estava sozinho. Ele tinha a família dele, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras, porque eles eram casados. Às vezes, nós, crianças, às vezes a gente não consegue algumas coisas sozinho. Às vezes a gente tem dificuldade. Eu trabalho na escola. Eu vejo muitas crianças passando por bullying ou fazendo bullying. E às vezes a gente não consegue pedir ajuda. E é muito importante a gente se lembrar que nós temos a nossa família. Que ela é o motivo da nossa confiança, o nosso porto seguro. Noé não construiu tudo sozinho. Ele teve ajuda. Ele só conseguiu porque ele teve ajuda. E os pais que estão aqui presentes, os avós, os responsáveis, têm que pensar em ser apoio, esteio, porque às vezes o teu filho está certo, mas às vezes ele também está errado. E o pai, a mãe, o responsável, ele também corrige o filho. É necessário muitas vezes impor limites para que a criança possa amadurecer. E Noé e os filhos foram trabalhando. Porque eu acredito que algumas vezes, porque Deus falou para Noé, os filhos questionaram, os filhos disseram, por que eu tenho que fazer isso? Quando a criança questiona, por que eu tenho que ir na igreja? Por que eu tenho que acordar cedo para ir na escola? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Mas quem sabe o que é melhor para nós é o Deus e é os nossos pais, os nossos responsáveis. Então nós adultos temos que confiar plenamente em Deus. E nós, crianças, além de confiarmos em Deus, confiarmos na nossa família, nos nossos pais que nos orientam, mesmo quando tudo parece que é muito chato. Porque você já pensou você ficar trabalhando 100 anos num negócio e nada acontecer? Você já pensou? 100 anos, gente. E eles foram trabalhando.